Reunião ordinária de audiência pública. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, cujo objetivo é debater a política de juros. Esta audiência é resultado da aprovação do requerimento número 8, de autoria do deputado Marcos Tavares, a quem convido para compor a mesa. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença dos ilustres convidados e demais presentes que possibilitarão a realização deste evento. Participarão da audiência de forma presencial os seguintes palestrantes, a quem convido para compor a mesa: Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Fica aqui ou ali? Pode ficar aqui do lado mesmo. Acho que eu vou ficar aqui. Ladislau Doubor, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Fernando Siqueira, diretor administrativo e financeiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Participa da audiência de forma virtual o senhor Marco Antônio Mitidiero Júnior, professor da Universidade Federal da Paraíba. O Banco Central do Brasil não enviou representante, ponderando que o tema de política de juros será debatido pelo próprio presidente daquela autarquia no dia 27 de setembro, também em audiência desta comissão. O Ministério da Fazenda também declinou do convite, alegando problemas de agenda. Esclareço que os senhores parlamentares e os senhores convidados que a reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e gravada para posterior transcrição. Por esta razão, solicito que falem sempre ao microfone e mantenham suas câmaras ligadas quando for o caso. Cada palestrante disporá de até 15 minutos para sua apresentação, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser interrompido. Os palestrantes interessados em debater com os palestrantes, os parlamentares interessados em debater com os palestrantes deverão se inscrever pelo aplicativo Infoleg, disponível nos celulares. Os debates ocorrerão ao final das apresentações, devendo os questionamentos se restringir ao assunto da audiência e ser formulados no prazo de 3 minutos. Os palestrantes disporão de igual tempo para responder os questionamentos. Serão facultadas a réplica e a tréplica também pelo prazo de 3 minutos. Durante os debates, será concedida a palavra aos parlamentares inscritos pelo Infoleg, observando-se os seguintes critérios de preferência: autores dos requerimentos, líderes, membros da Comissão de Finanças e Tributação, demais deputados. As apresentações dos palestrantes estarão disponíveis na página da Comissão de Finanças e Tributação logo após o encerramento desta audiência. Neste momento, passaremos às exposições. Antes, gostaria de passar... Presidente, pela ordem, veio alguém do Banco Central para falar sobre o assunto? Não. Não? Não. Aqui a carta do Banco Central. Eu botei aqui em cima. Eles enviaram uma carta alegando que o presidente do Banco Central estará aqui no dia 27. Por esse motivo, eles não mandaram representantes, porque o próprio presidente estará aqui no dia 27. Essa foi a alegação do Banco Central. Então, Presidente. só um questionamento sobre a condução da audiência, senhor presidente. Então, é um preâmbulo, praticamente. É um início de uma discussão. A gente vai ter audiência discutindo sobre um lado e depois todos esses questionamentos serão questionados ao Banco Central. É isso? Provavelmente, sim. Ah, então tá bom. Presidente, eu peço apenas o registro da minha inscrição como orador.
tendo em vista que o sistema não está permitindo a minha inscrição. Certo. Está inscrito. Deputado Merlong também. Inscrito já. Autor do requerimento não se encontra no presente momento. Qual autor? Então passo a palavra ao deputado Lindbergh Farias, como coautor do requerimento. Presidente, eu prefiro escutar primeiro a mesa e depois eu falo. Para mim é uma honra enorme estar aqui com Maria Lúcia Fatorelli, com o nosso presidente, sempre presidente da EPET, Fernando Siqueira, e com o Ladislau Dalbô. Acho que vamos ter uma aula, eu acho que é importante muito esse debate. Nós temos uma discussão, presidente, que na próxima semana vai haver uma votação no plenário dessa casa sobre cartão de crédito rotativo. É um debate, o relator do projeto é o deputado Alencar Santana, do PT. É claro que o tema é muito mais vasto, né? Mas eu queria parabenizar o senhor, como presidente dessa comissão, por realizar uma audiência tão importante. Essa é uma audiência com gente que tem tanta autoridade no tema que isso aqui pode virar um documento, pode virar uma espécie de livro. Esse é o debate central hoje no país. Nós estamos com a economia travada porque temos a maior taxa de juros reais do mundo. E eu volto a dizer, apesar de ter baixado, deputado Merlong, 0,5 pontos na taxa Selic, nós tivemos uma subida da taxa de juros. Porque o que vale são juros reais. E a inflação caiu de 11% lá em Bolsonaro para 3,16%. Então nós temos uma trava na economia muito grande. O presidente do Banco Central marcou uma vinda aqui, dia 27 de setembro. A gente já está tentando trazê-lo aqui há muito tempo. A lei da autonomia do Banco Central não impede de jeito nenhum que ele venha aqui prestar esclarecimentos a essa Comissão de Finanças e Tributação, tanto da Câmara quanto da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Então, de forma que eu queria começar, que o debate começasse, a gente escutando esses palestrantes aqui brilhantes. Muito obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Pela ordem, presidente, mais uma. Eu tô observando aqui... Vou guardar, só, pronto. Presidente, eu estou observando aqui, no próprio Infoleg, nosso sistema, o Ministério da Fazenda também não vai mandar ninguém, presidente? Está aqui, o Ministério da Fazenda não virá. É verdade? Não vai vir ninguém do Ministério da Fazenda? Eu já até falei na abertura e já expliquei quem declinou do convite. Mas aí... Aí nós estamos perdendo tempo aqui. Não, presidente, é que não vem ninguém do Banco Central, não vem ninguém do Ministério da Fazenda. Pô, presidente, é desrespeito com a comissão, presidente. É desrespeito com a gente aqui da comissão. Nós vamos falar sobre isso. Membros. É desrespeito com todos esse pessoal que veio para participar, veio de fora. Tem um cara aqui que veio da PUC, tem um outro cara que veio de outro lugar. Então, assim, senhor presidente, eu quero que seja colocado, constado aqui na ata da comissão do senhor, na ata dessa reunião, que uma audiência pública para falar sobre a política de juros e os dois principais responsáveis para discutir e aplicar as ações sobre isso, que é o Ministério da Fazenda e o Banco Central, não vem participar. Então a audiência é uma audiência só entre a gente, só para discutir um assunto sem participação do governo e nem do Banco Central. Então é importante deixar isso registrado. Será registrado em ata. Convido a senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, a quem concedo a palavra para a sua exposição. Muito grata. Bom dia a todas e todos. Agradeço pela oportunidade. Tá ligado? Tá. Agradeço ao deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, pela convocação dessa audiência pública. Lamento também a ausência dos responsáveis pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda, que não vêm para o debate, né? Infelizmente, gostam de falar sozinhos para não ter o contraponto, mas nós vamos fazer a nossa parte, porque o Brasil está travado por essa política irresponsável, insana e sem base científica que está sendo levada nesse país, prejudicando toda a população. Eu tenho uma apresentação, deputado Paulo Guedes, vou pedir licença para falar de pé, porque eu falo mais rápido quando eu estou de pé. Então, está dando para vocês enxergarem aqui? Tá, né? Vamos lá. Primeiro,
o objetivo dessa audiência é exatamente falar sobre a política de juros, porque essa elevação está tornando o custo do dinheiro muito alto no país, impedindo a sua circulação saudável na economia. A elevação de juros tem levado inúmeras empresas à falência, provocando desemprego, a desindustrialização, o atraso socioeconômico no Brasil. A elevação da Selic provoca gastos excessivos aos cofres públicos, porque influencia o aumento desenfreado do gasto com a dívida pública e do estoque da dívida. A elevação da Selic tem inibido o consumo das famílias, de um lado, e a redução da atividade econômica, além de levar milhões de pessoas ao desespero e até ao suicídio, como são inúmeros os casos, destruindo lares, provocando imensuráveis desajustes sociais. Então, o tema que nós estamos discutindo aqui hoje não é somente econômico, é um tema social, tem a ver com a questão humana, com a vida das pessoas. Ao contrário de combater a inflação, a elevação da Selic e das outras taxas de juros, né, porque a Selic é só a taxa básica. As taxas de juros de mercado elevadíssimas no Brasil têm provocado elevação de preços. Porque é claro que as empresas jogam o custo financeiro para o custo dos produtos. Então, não controla a inflação coisa nenhuma. A elevação da Selic aumenta de forma absurda a transferência de dinheiro da sociedade, da classe trabalhadora, dos pobres, para o grande setor financeiro obter cada vez mais lucros. E o Banco Central, ainda por cima, paga bolsa banqueiro, remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Como é que é definida a taxa de juros no Brasil? É o Banco Central que decide, é a diretoria do Banco Central que decide. Eles dão o nome de Copom, o povo escuta. Ah, o Copom decidiu a taxa de juros. A maioria das pessoas não tem nem ideia o que é o Copom. Gente, Copom é simplesmente a diretoria do Banco Central. É o presidente do Banco Central e mais 8 diretores. Fazem uma reunião e decidem lá aumentar a taxa de juros de 2 para 13,75, sem perguntar para ninguém se tinha dinheiro para pagar. Aqui, qualquer projeto tem que dizer o impacto financeiro. Se tiver impacto financeiro, tem que dizer de onde vem o dinheiro. E para pagar juro. Não importa o impacto financeiro. Por que não importa? Porque corta tudo, é assim que o Ministério da Fazenda, que não veio para cá para enfrentar o debate, faz, corta tudo quanto é gasto e paga prioritariamente o juro. E se não tem dinheiro suficiente para pagar, emite título e paga. E aumenta o estoque da dívida. Não importa o que está lá no artigo 67 da Constituição, que proíbe emissão de título para pagar despesa corrente. Para juro, não importa. Emite título e paga. E a dívida vai só aumentando. E depois a dívida gigante é desculpa para arcabouço fiscal, que mantém o teto, é desculpa para contra-reformas, como a da administrativa, que o Lira já está ameaçando de voltar com ela, a da Previdência, que já falaram que vai ter que ter outra. Por quê? Não tem como, deputado, com a dívida alta. Então, primeiro ponto, o Copom, a diretoria do Banco Central, decide taxa de juros. E o que de fato está por trás dessa definição? Vocês devem ter visto essa matéria do Correio Brasiliense. Olha as aspas para a fala do presidente do Banco Central, que também fugiu desse debate, quer vir sozinho, mas fugiu do debate de hoje. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Ele afirmou isso, está publicado no Correio Brasiliense. Que história é essa de que você tem que colocar o país em recessão? Isso tem que ser questionado para ele aqui dia 27. Por que isso? Na entrevista, ele falou, quando ele deu essa entrevista,
a Selic já estava em 9,25% ao ano. E o que ele falou? Para segurar a inflação no centro da meta, é muito bom avançar esse processo. Ou seja, ele fala que tem que segurar a inflação, por isso é que tinha que continuar com esse processo de aumentar juro e que tinha que jogar o país em recessão. Bom, o projeto dele foi um sucesso, né? Porque o país entrou em recessão. Olha o desemprego, olha o desespero do povo na rua. Vocês já repararam aqui em Brasília? Quantas barracas de gente morando na rua? Em todo o país? O que está acontecendo? Quantas empresas fechadas? Bom, é preciso dizer que subir juros não serve para controlar inflação no Brasil. Por isso é que esse pessoal não vem para o debate. Eles não têm resposta para isso. Subir juros não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. A inflação que existe aqui decorre principalmente do aumento de preços administrados e, entre eles, principalmente o preço dos combustíveis, que eu não vou entrar nesse debate, porque o nosso mestre Fernando Siqueira está aqui para falar disso, e preço de alimentos, que outro mestre, professor Mitidiero, vai participar online e vai nos explicar o que provoca inflação de alimentos. E mais, como o deputado Lindbergh falou, a inflação está baixíssima, está dentro da meta. Por que a Selic continua tão alta? Não tem base científica alguma. A diretoria do Banco Central insiste em manter a Selic alta sob falsa justificativa de controlar a inflação. Essa justificativa é falsa. Além do mais, sem base técnica, sem base científica. Por isso é que eles não vêm enfrentar o debate aqui do nosso lado. Eles não têm resposta para isso. O reflexo no PIB. Queda de 2%, segundo dados do próprio Banco Central. PIB de maio, queda de 2%. Então, olha aí o sucesso da intenção dele de julgar o país em recessão. Está aí, ele conseguiu o que ele queria. E o Brasil vai se tornando paraíso de rentista, bancos batendo recorde de lucro e o país voltando vergonhosamente ao mapa da fome. Está lá, ó, notícia da Agência Brasil, órgão governamental, né, agência oficial do governo. Insegurança alimentar atinge 70 milhões de brasileiros e brasileiras. O juro alto atinge todo mundo. Atinge as pessoas, atinge as empresas, atinge o setor público. E eu queria ressaltar aqui que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma importante mensagem no final de abril, em que ela diz: juros abusivos ampliam o abismo social, afetam a cadeia produtiva, reduzem o consumo de bens necessários à maioria do povo brasileiro. E por que a CNBB se importa com isso? Por causa do desespero do povo. A CNBB sabe, presencia o desespero do povo nesse país. Bom, várias notícias provam isso, né? Pesquisa mostra que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. A alta taxa Selic prejudica o crescimento do país. O presidente da Fiesp fala do empobrecimento do país, do atraso das indústrias. E na dívida pública? Cada 1% que o Banco Central aumentou a Selic, atualmente, isso significa um gasto extra com juros de 42,9 bilhões. Segundo tabela do próprio Banco Central, isso aqui é um print da página do Banco Central, está lá. 42,9 bilhões de gasto com juro por ano, um gasto que vai se repetir todo ano até que o juro caia, a cada 1% de aumento da Selic. Vamos fazer uma continha aqui? Se a Selic estava em 2 e subiu para quase 14, nós estamos falando de quase R$500 bilhão de gasto com juro a mais.
além do gasto com juro que já existia, por conta do aumento da Selic pelo Banco Central, sob a falsa justificativa de controlar a inflação. Tá? E por que nós praticamos o juro mais elevado do planeta? Está aqui a tabela, o ranking. Esse ranking, inclusive, é atualizado quase todo dia, dos países do mundo inteiro. Taxa real. O Brasil é a maior taxa real do planeta. Por que isso acontece? Falta de limite dos juros em lei e atuação suicida do Banco Central. O Banco Central está suicidando a economia brasileira. Tá? E olha que essa comparação da taxa real aqui é feita com base na taxa básica de juros. Se olharmos o juro real, o Brasil fura qualquer teto aí. Muita gente fala que estabelecer teto de juros em lei é uma ilusão, que isso não é possível. O que não é possível, minha gente, é conviver com essa falta de limite para juro no Brasil. Olha aqui, a Espanha tem limite para juros. Estão aqui as leis, eu vou deixar essas telas aqui, presidente, com a comissão. Todos os parlamentares podem acessar esses links depois e confirmar. A Espanha tem teto para juro. O cheque especial, por exemplo, que aqui no Brasil é quase 160% o juro, lá o limite é 8,1%. Está aí, tem lei lá para limitar juro. Também, em Portugal, tem lei para limitar juro. O limite de cartão de crédito, por exemplo, em Portugal, é 17,4%. Limite em lei. E aqui no Brasil, pessoal, a média de taxa de juro divulgada pelo Banco Central é 440%, divulgada pelo Banco Central, média. Tem emissores de cartão que cobram 1.000% de juro. Por quê? Não tem limite. O Santander, lá na Espanha, cobra cerca de 10, né? A professora Ladislau sabe exatamente esse número. Santander cobra cerca de 10 lá na Espanha. Aqui, mais de 400. Por quê? Porque lá tem limite. Lá tem limite. Se Espanha, Portugal, e tem mais. Aqui, ó, França. França tem limite de juro em lei. Por que aqui no Brasil não pode ter limite? Então, deputado Paulo Guedes, o senhor é o relator do PLP 104 de 2022. O senhor tem nas mãos um projeto que pode mudar, dar uma guinada na história do Brasil. Tá? A atuação do Banco Central é o responsável pela crise fabricada. Como o próprio presidente do Banco Central declarou, você tem que julgar o país em recessão. Isso é intenção fabricada. A Auditoria Cidadã listou uma série de questionamentos, enviamos ao Senado quando ele ia lá, agora vamos atualizar e enviar para os parlamentares aqui da CFT para fazer esses questionamentos para ele quando ele vier aqui sozinho. O Banco Central paga diariamente bolsa banqueiro aos bancos. O Banco Central remunera diariamente os bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. O dinheiro de toda a sociedade, das pessoas, das empresas e das instituições públicas que está depositado nos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, para o dinheiro circular na economia. O que o Banco Central faz? Aceita que os bancos depositem essa bolada lá. E, em vez dos bancos emprestarem para a sociedade, claro que eles preferem entregar para o Banco Central e receber uma remuneração diária, sem risco algum. E aí, essa operação gera escassez de moeda na economia, provoca aumento das taxas de juros de mercado, porque se o banco tem garantida a Selic pelo Banco Central, ele só empresta para a sociedade a juros exorbitantes. Aumenta a dívida pública. Então, o Banco Central está sendo sustentado pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional doa mais de 2 trilhões de títulos para o Banco Central. Doa, de graça.
O Banco Central não paga por esses títulos. Além do Tesouro Nacional doar esses títulos para o Banco Central, ele ainda paga juro diário ao Banco Central sobre esses títulos. Tá? E por que isso acontece no Brasil? Porque quem manda aqui é o capital financeiro. E o representante do capital financeiro, eu estou encerrando, o representante do capital financeiro aqui no Brasil é o Campos Neto, que inclusive tem cargo lá no BIS. Ganhou um cargo de presente lá no BIS, porque está prestando um excelente serviço ao capital financeiro. O verdadeiro rombo das contas públicas, deputado Paulo Guedes, parlamentares presentes, amigos e amigos das entidades apoiadoras da Auditoria Cidadã que estão aqui em peso, o rombo das contas públicas está no gasto com a dívida. Não está no gasto com previdência, pessoal, educação, saúde e demais áreas sociais que estão agora sob o teto do arcabouço. O gasto com a dívida, mais uma vez, ficou fora de qualquer teto. Aqui que está o rombo das contas públicas. Se não enfrentarmos os juros, essa dívida vai continuar levando todo ano metade do orçamento federal. Exigimos limite dos juros em lei, conforme trata o PLP 104 de 2022, que propõe o limite em 12% ao ano, ou o dobro da Selic, mas não pode passar de 12%, e proíbe o abuso da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Proíbe a Bolsa Banqueiro. Faço aqui um apelo aos parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação para avançar com esse debate. O relator, deputado Paulo Guedes, esse debate precisa avançar nessa casa, porque enquanto não enfrentamos o juro alto, o que está acontecendo? Pagamos juros exorbitantes, o sistema da dívida domina, a estrutura do Estado está sendo sucateada por contínuas contrarreformas e falta de investimento, apesar de termos 4,6 trilhões em caixa. Olha aqui, o Brasil tem 1,780 trilhão na conta única do Tesouro, parado lá para garantir pagamento de juro para banqueiro. Tem 1,1 trilhão lá no caixa do Banco Central, remunerando o banco, dinheiro que tinha que estar circulando na economia. Está parado lá. Temos 1,6 trilhão em reservas internacionais, que falam que não pode mexer. Mas nos últimos 5 anos, o Banco Central torrou 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares dessas reservas. Para quê? Para atender vontade do câmbio. Então, estamos aí... Encerrando, agora é a última mesmo. Encerrando cenário de escassez. Estamos sob um cenário fabricado de escassez. A escassez no Brasil é fabricada. O Brasil é riquíssimo. E os juros são um dos responsáveis por essa escassez. A dívida está em todas as esferas. A auditoria é capaz de enfrentar. Quem ainda não acessou a cartilha da Auditoria Cidadã, eu aqui entrego oficialmente para o nosso deputado Paulo Guedes. E quem ainda não acessou, acesse na página da Auditoria Cidadã, porque nós temos que construir correlação de forças. Como o Equador construiu quando fez a auditoria, virou o jogo. Aqui, enquanto não se faz auditoria, ficamos na mão aí do Campos Neto. Tá? Precisamos de mais recursos para investimento, precisamos interromper os mecanismos que alimentam o sistema da dívida e, para isso, tem que ter limite de juros em lei e precisa fazer auditoria com participação social. Muito grata, fico à disposição. Quero aqui agradecer e parabenizar a nossa querida Maria Lúcia por essa aula que acabou de ser passada para todos nós aqui. Acho que audiências como essa tem que acontecer mais. Inclusive, eu vou sugerir que essa comissão se reúna nos estados, nas assembleias legislativas de cada estado, né, para que a gente possa ter a oportunidade de te ouvir, de ouvir pessoas como a senhora, para a gente poder fazer esse enfrentamento. Então, a partir de hoje, essa comissão é a aliada, né, número 1, né, da Auditoria Cidadã. Nós vamos trabalhar em conjunto.
Só um minuto mesmo, porque nós estamos muito atrasados. É um viu, minuto Miltinho? mesmo, presidente Paulo Guedes, com a costumeira cordialidade de Vossa Excelência, eu agradeço, mas eu queria só quebrar um pouco o protocolo aqui, dizer que conheci essa forte liderança da economia brasileira, Maria Lúcia Fatorelli, através do nosso ilustre amigo Olavo Machado, ex-presidente da FIENG, que me pediu que pudesse acompanhar a fala dela aqui em Brasília. E tem acompanhado. A senhora precisa ser mais ouvida. Essa casa precisa ouvir a senhora precisa ser ouvida e o recado precisa chegar. E faço uma ponte breve, presidente, uma ponte rápida, entre a fala de juros que nós estamos pagando sem limites no Brasil, o contribuinte, o consumidor, quem usa as ferramentas financeiras do Brasil hoje, morre no juro. E onde é que isso desemboca? Isso desemboca no orçamento da União, que está pagando, no ano de 2023, 630 bilhões de reais de encargos especiais. É o segundo item de gasto do Brasil, depois da Previdência, que custa 1 trilhão. Nós temos que mudar isso. E onde é que desemboca isso? Para encerrar, presidente. Onde é que desemboca isso? Desemboca porque a economia não move, o emprego não é gerado, a renda não circula, as compras não são feitas, não gera resultado na economia, a arrecadação cai. A arrecadação caiu porque o juro está alto para bancar esse custo alto bancário. Aí nós temos que fazer essa audiência pública aqui da queda de arrecadação dos municípios. Porque se cai a arrecadação nacional, não cai só aqui, cai nas cidades também. E é isso que nós acabamos de discutir aqui na sessão da CFT. Nós vamos matar os municípios porque o juro no Brasil está alto. Então, eu quero só fazer a ponte, presidente. Apresentei um requerimento solicitando uma audiência pública também para debater a queda de arrecadação dos municípios e certamente vamos identificar que uma das principais causas é pelo excesso de juros no nosso país. Muito obrigado, parabéns. Muito Maria bem, Lúcia. Muito bem, deputado. Agradeço mais uma vez a senhora Maria Lúcia e passo a palavra ao senhor Ladislau Dobor. É isso mesmo, né? Sobrenome? Aqui. Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, pelo prazo de 15 minutos. Eu parabenizo o presidente pela pronúncia do meu nome, frequentemente. Eu queria trazer aqui uma análise integrada do fluxo financeiro. É um trabalho que eu fiz para muitos países no quadro da ONU, que é o fluxo financeiro integrado. Como é que, basicamente, para onde vai o dinheiro? Porque aqui muito se discute, meu Deus, o déficit, de onde virá o dinheiro? Na realidade, o dinheiro que vai para atividades produtivas, que geram mais atividades, que dinamizam a economia, eles se cobrem, né? Então, essa apresentação vai nesse sentido. Deixa eu sugerir primeiro, relativamente à taxa Selic. Esse 13,25% nessa... A gente faz essa pesquisa com todo um grupo no quadro da PUC de São Paulo. Esse 13,25% justificado com a inflação, não há economista que, de boa fé, aceite esse argumento. Porque inflação de demanda, sim, você pode esfriar a economia colocando dinheiro na dívida pública, certo? Agora, no sistema, como se a economia estivesse bombando, que a gente precisa esfriá-la. Então, isso, francamente, é uma narrativa sem fundamento. Isso é bastante revoltante, na realidade, né? Agora, o que se tira da economia real, né, é dinheiro nosso, dos nossos impostos, né, que termina indo para os grupos financeiros, para os bancos, para os grandes aplicadores financeiros. Isso representa, para mim, ordem de grandeza, pelo menos 7% do PIB. É 7% do PIB que podia ser reinvestido, que é simplesmente drenado, né? Não estou exagerando os números, gente, eu sou realmente bastante responsável e eu tenho feito isso na área internacional e a gente se surpreende, digamos, porque os números que foram apresentados por Maria Lúcia Fatorelli, né, estão aí, nós somos o topo do mundo,
certo? E com essa justificativa da demanda. Uma coisa importante também, o Carlos Luque, no Valor Econômico, é um grupo, eles publicaram a pesquisa deles, mostrando que 82% do estoque da dívida, bruto, cerca de 7,5 trilhões, 82% desse estoque, não é que o governo se endividou para abrir estradas, para construir universidades, etc., para investir. Não é juros sobre a dívida pública aplicados na dívida pública e vão aumentando, é juro sobre juro, certo? O que significa um dreno líquido da economia. Isso, taxa Selic, tá? Ordem de grandeza, um dreno de 7% do PIB. Um segundo eixo, que está tanto nos dados do Banco Central como nos dados da NEFAC, os juros sobre as famílias, né? O dado do Banco Central, a taxa média de juros no Brasil para famílias, pessoa física, 55,8%, tá? Dado do Banco Central. 55,8%. Na França, é entre 4% e 4,5%. Na China, é 4,6%. Descontem 2% de inflação, é um juro real para as famílias de 2,6%. Dá para financiar coisas, né? Aqui, a média, 55,8%. Está aqui nas estatísticas monetárias financeiras do Banco Central, vocês podem consultar, esses são dados de 28 de agosto, agora, de anteontem, né? Na realidade, isso é particularmente importante, porque quando você trava a demanda das famílias, as famílias estão pagando juros, não estão comprando, certo? Você paralisa a economia, porque a demanda das famílias é o principal. Para que serve a economia? Para as famílias, o resto é conversa, certo? Então, na realidade, você está paralisando a demanda. O Banco Central apresenta um estoque da dívida das famílias de 1,8 trilhão, pagando 55,8%. Isso é um dreno da ordem de 10% do PIB, através da taxa Selic, 7%. Aqui, 10% do PIB. Né? São juros pagos pelas famílias, e aí gera o que foi mencionado pela Maria Lúcia, é que nós temos 72 milhões de adultos no Brasil que estão inadimplentes, certo? Ou seja, numa situação de nome sujo. 72 milhões de adultos, gente, certo? E 79% das famílias, né, que você mencionou, que estão atoladas em dívida. Ou seja, isso é diferente de um capitalista, digamos, que explora o trabalhador, paga maus salários, coisas do gênero, que a gente estuda, mais-valia, todas essas coisas. Isso aqui é sem produzir nada, simplesmente extraindo. Você, para explorar um trabalhador, de um produtor de sapatos, pelo menos você tem que gerar um emprego, né? Tem que gerar produto. Aqui não, simplesmente é um dreno. Portanto, 7% com a taxa Selic, 10% com endividamento das famílias, certo? Quando a gente pega o endividamento, dado do Banco Central, na mesma fonte, das empresas, isso atinge em particular a pequena e média empresa, porque as grandes negociam em nível internacional, certo? A pequena e média empresa está pagando, em média, 23,1%. 23,1% para a empresa é mortal. Não à toa o Brasil se desindustrializou com esse ritmo. Isso, pegando o estoque da dívida deles, de 1,3 trilhão, isso vai dar mais ou menos um dreno de 3% do PIB. Vamos somando, tá? 7% com a taxa Selic, 10% com o endividamento das famílias, 3% do PIB através do endividamento, em particular da pequena e média empresa, nós estamos com 20%. Será que é simples dreno, não volta nada? Nós não temos os dados para o Brasil. Estou apresentando uma pesquisa, tá? Se a gente pega esse dinheiro, quanto volta, nós temos estimativas para esse mecanismo dos Estados Unidos, do Roosevelt Institute. Eles consideram que apenas 10% volta para a economia real. Né? Porque, por exemplo, tiram juros das famílias, isso dá lucro para a Faria Lima, para os grandes bancos, para os grandes
aplicadores, eles não vão abrir empresa com isso, eles vão simplesmente, por exemplo, aplicar na taxa Selic, que paga 13,25%, lucro líquido, né? Não precisa estar produzindo coisas, esse é o nível, né? Deixa eu dizer que, em grande parte, essa coisa passa no nível do público, porque são apresentados em forma de juro ao mês. Isso confunde imensamente a população. Eu realmente, gente, eu trabalhei em muitos países no quadro das Nações Unidas. Isso aqui sabe, as pessoas não entendem. Deixa eu mencionar para vocês que eu recebi no meu SMS, sem pedir, do Santander, a mensagem seguinte. Eles escrevem: Ladislas, ótimo, o nome deles para mim. Ladislas, ótima notícia para um momento de sufoco. A taxa de juros do seu limite de conta caiu para 5,9% A.M. É simpático, né? Até 31/1/23, que era quando eu recebi, porque é uma oportunidade, né? Para não perder. Gente, sabe o que é 5,9%? É 100%, gente. Certo? 100% ao ano, quer dizer, 5,9% ao mês, né? Certo? E milhões de pessoas seguramente receberam isso. Ou seja, eu queria lembrar, né, que no artigo 192 da Constituição estava que o juro máximo seria 12% real, né, mais inflação, que além disso seria considerado crime de usura. Tá? Crime de usura na França, por exemplo, está em 7,9% ao ano. Acima disso, se está em cana. Certo? Não precisaram colocar na Constituição, colocaram no Código Comercial, no caso da França. Isso é absolutamente escandaloso. Agora, eu queria puxar e recomendar uma visão integrada no seguinte. Aqui nós temos o dreno através de juros, que, portanto, não exige produção. É juro, é computador só. Tá? Ninguém está produzindo nada aqui. Certo? Nós estamos em 20% do PIB. Descontem 10% que volta para a economia. Estão vendo mais ou menos, em todo caso, mais de 15% do PIB é esterilizado nessa economia. Agora, do ponto de vista das empresas, isso é trágico, né? E geração de emprego e geração de impostos, etc., porque, primeiro, eles não têm para quem vender. Certo? Eu tenho essa citação do empresário no Estadão, diz: está mais barato eu contratar, né? Quebraram a lei trabalhista. Mas para que eu vou contratar se eu não tenho para que vender? Certo? 1. 2, para pagar a taxa de juros de 23% para a empresa é inviável. 3, ele tem a possibilidade de colocar na taxa Selic sem produzir, simplesmente um dreno sobre nossos impostos. Certo? Então, isso paralisa a economia e gera esse desemprego. Deixa eu dizer que a este tipo de dreno via juros, nós temos que acrescentar a sonegação. Tá? Ou seja, uma coisa é dinheiro que é drenado por juros, outra coisa é dinheiro que deixam de pagar. A sonegação, o Simprofaz me dá um número de 7% do PIB, tá? Que deixam de pagar. O Simprofaz. Gente, eu nessa pesquisa, portanto, fui juntando as várias fontes, tá? Para ter o fluxo financeiro integrado, coisa que eu fiz, enfim, que se faz internacionalmente e que é necessário, a meu ver, como abordagem desse problema. Tá? Portanto, a sonegação. E nós temos as renúncias fiscais, que algumas são justificáveis para facilitar o desenvolvimento de certa região, mas, no conjunto, há muito coisas de colegas, digamos assim, certo? Renúncias fiscais são 4%. Vão somando, tá, gente? Nos paraísos fiscais, nós não temos os dados atuais. Eu tenho dado do Tax Justice Network. O último dado da pesquisa que fizeram é de 2012. De lá para cá, não sei quanto aumentou. Né? Agora, ordem de grandeza equivalia a 28% do PIB. É um estoque que está lá fora. Tá? Aliás, com Paulo Guedes e outros. Né? O outro. Né? Roberto Campos Neto também tem um offshore. Roberto, exatamente. Inclusive isento de imposto. Né? Enfim, esse é um nível.
deixa eu só mencionar que, como a moeda mudou de qualidade, eu, na minha idade, ainda uso essa coisa antiga, vocês conhecem? Impresso pelo governo. Isso, no mundo, hoje representa cerca de 3% apenas da liquidez. 97% são sinais magnéticos. Sinais magnéticos, as transferências, enfim, não precisa revistar mala no aeroporto, nem coisa do gênero. Tudo se faz. O sistema se globalizou, o sistema financeiro, é chamado internacionalmente de financiarização, mas os governos continuam nacionais e não tem regulação global. A primeira regulação global está sendo discutida hoje na OCDE, o chamado BEPS, né? Base Erosion and Profit Shifting. Na realidade, há uma perda de controle. Agora, no Brasil, participa disso, a meu ver, de maneira grotesca, comparando com outros países, né? Deixa eu puxar, portanto, temos as taxas de juros, a sonegação e renúncias, né, e os paraísos fiscais, e temos a parte da tributação. A parte da tributação é dramática, né, porque desde 95 nós temos lucros e dividendos distribuídos, não pagam. Certo? Então, esse andar de cima, lá, os bilionários de cima, os 290 bilionários que a Forbes nos apresenta, pagam pouquíssimo imposto ou não pagam imposto. Né? Eu pago 27,5% como professor. Não faço evasão fiscal porque ninguém pergunta se eu quero fazer evasão fiscal. Me deduz na fonte, certo? Esse é o nível. Agora, lucros e dividendos, 1. 2, imposto territorial rural. Não é cobrado, simplesmente. Está na lei e deveria ser cobrado. Deixa eu lembrar que nós temos no Brasil 353 milhões de hectares de propriedades agrícolas, tá? De estabelecimentos agrícolas. 353 milhões de hectares. Quanto a gente usa para lavoura efetiva, somando temporária e permanente, 63 milhões. Tá? A estimativa por baixo de terra subutilizada no Brasil, 160 milhões de hectares. 160 milhões de hectares dá 5 vezes a Itália. Sabe o quê? Você ter terra parada, ou espalha um pouco de boi, você tem um rentismo. Essa terra vai valorizando gradualmente, né? Isso é dramático, né? Porque na Europa, por exemplo, você cobra efetivamente sobre terra parada, as pessoas ou vendem para quem vai produzir ou produzem, né? Deixa eu acrescentar a Lei Candir, né, que não cobra imposto sobre produtos primários ou semiprimários, o que leva as pessoas a investir, produzir soja para exportação e faz em vez de arroz para a população. É espantoso, em termos internacionais, a gente ter 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em segurança alimentar, né? Nós produzimos no Brasil, de grãos, só de grãos, 4 quilos por pessoa por dia. E temos essa fome, né? Isso aqui, olha, eu uso internacionalmente esses dados, o pessoal não entende, né? Aliás, tenho que apresentar também os dados dos bancos para eles acreditarem nas taxas de juros. Fechando, senhor presidente, basicamente, o nosso desafio principal aqui é desigualdade e o sistema de juros, sistema de evasão e os sistemas tributários não recompõem, pelo contrário, né, agrava a desigualdade. Nesse sentido, eu acho que a deformação é sistêmica. Isso exige muito mais pesquisa. Por exemplo, quanto é que deixa de ser arrecadado, por exemplo, pela isenção de lucros e dividendos. Isso pode ser avaliado fazendo a comparação média com o país da OCDE. Né? Ou seja, nós precisamos de mais pesquisas. Eu acho que a gente poderia pedir para o IBGE, inclusive, de entrar nessa pesquisa. Lembrando que o dinheiro é nosso, né? Que o artigo 192 foi tirado pelos banqueiros, né? Em 2003. Tem um livro excelente, chama O Complô, do Zanetti, mostra como se tirou o artigo 192 da Constituição. Pelo artigo que existia, tudo que está sendo feito hoje entraria no que era no texto da Constituição, que usura será considerado como crime, tratado nos termos da lei. Tá? Deixa eu lembrar só uma frase que eu uso esse artigo, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, é um resumo da pesquisa, tá? Chama O Dreno Financeiro, vocês podem pegar no meu site O Dreno Financeiro. A frase vem assim: é o que se manteve
o do artigo 192, porque o resto cortaram. O sistema financeiro nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Isso que está nos termos da lei, né? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ladislau. E antes de passar ao nosso próximo palestrante, o Fernando Cirqueira, eu concedo um minuto à deputada Fernanda Melchiona, lá do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente Paulo Guedes. Eu quero ser muito breve, porque o senhor sabe, né, são 500 comissões ao mesmo tempo, mas eu fiz questão de vir aqui dar um abraço na nossa coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, ouvi o professor Ladislau. Eu não sou tão corajosa como presidente de pronunciar seu sobrenome e errar aqui na audiência pública da Albor, mas foi uma aula, né, a sua intervenção, o Fernando Siqueira, que eu vou conseguir acompanhar um pouco a intervenção dele. Os outros convidados, claro, lamentar a ausência do Ministério da Fazenda, porque eu acho que é um debate estruturante, nós estamos falando de um tema de interesse nacional e de interesse do povo brasileiro, né? A política de juros executada no Brasil é uma vergonha, né, escorchante para o povo brasileiro, porque que é a base, né, de toda a política de juros no cartão de crédito, no cheque especial, a base para isso, mas para as contas públicas é mais gritante, né? 40 bi por ano, conforme está na cartilha da Auditoria Cidadã, por mês, a cada 1% que aumenta a taxa de juros, é dinheiro que está deixando de ir para a saúde, para a educação e que é depois congelado, né, pelas políticas de teto de gastos. Então, eu queria primeiro me somar à iniciativa da audiência, ele cumprimentar o presidente Paulo Guedes por estar realizando essa audiência hoje. Nós temos um projeto que retoma esta política de juros e eu acho que é muito importante a gente batalhar pela aprovação dele, né, para tentar recompor aquilo que o sistema financeiro tirou da nossa legislação, e nós estamos na luta para constituir uma frente parlamentar pelo limite do juro e pela auditoria cidadã com participação social, presidente. O presidente já assinou, o deputado Lindbergh, que está aqui, já assinou, mas nós temos ainda, né, que buscar 20 assinaturas para a gente poder botar de pé uma frente, que é uma frente social e política que pode ajudar em ambas as lutas, né, para ter um instrumento permanente aqui na Câmara dos Deputados para batalhar contra a política de usura e batalhar pela auditoria da dívida pública para poder, enfim, enfrentar essa desigualdade tão estruturante no nosso país e que faz uma farra para o sistema financeiro, né? Um paraíso para o sistema financeiro e, obviamente, tem muita repercussão negativa na vida do nosso povo. Estou vendo aqui vários servidores públicos federais que sabem bem, estão na campanha salarial, né? E nós estamos nessa luta, de novo, né, em função dessa política econômica que não atende os interesses da ampla maioria do povo. Obrigada. Obrigado, deputada Fernanda. Passo a palavra ao senhor Fernando Siqueira, diretor administrativo e financeiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras. O senhor tem 15 minutos. Muito boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores deputados. Queria agradecer aí o deputado Paulo Guedes do Bem pelo convite de estar aqui com vocês e participar dessa mesa tão ilustre aqui do Ladislau e Maria Lúcia Fattorelli. Eu queria fazer um breve histórico para contextualizar a relação entre os juros da dívida, o petróleo e a estratégia internacional de frear o Brasil. Como dizia Henry Kissinger, né? Não podemos admitir um novo Japão na América Latina. Então, o Henry Kissinger, em 1977, declarou mais ou menos o seguinte, resumindo, né? Os países hegemônicos não podem mais viver sem os recursos naturais não renováveis do planeta e, para tanto, precisam montar um novo esquema de pressões e constrangimentos para garantir essa propriedade. Em 1982, mais ou menos em consequência dessa estratégia lançada pelo Kissinger, houve um encontro de ministros da economia dos países hegemônicos e definiu uma rodada Uruguai do GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né, a sigla em inglês General Agreement of Tariff and Trade,
Desculpe pelo meu inglês macarrônico. Então, em 1986, foi lançado em Punta del Este a rodada Uruguai, que terminou em 1994 na Suíça, com a criação da Organização Mundial do Comércio, com a participação inicial de cerca de 150 países. Nessa rodada foram lançadas as bases do neoliberalismo e da globalização que favorecia. A globalização era o favorecimento dos Estados Unidos, principalmente. Dessa rodada saíram diretrizes tais como desregulamentação, os países teriam que mudar as suas leis, né? Privatizações em massa, proteção às patentes, o TRIPS. Os países hegemônicos têm muito mais patentes registradas do que nós, países em desenvolvimento, portanto, é a proteção da tecnologia deles. Abertura econômica, dolarização da economia, ferindo a soberania dos países, e a mais maléfica de todas para o Brasil, impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e coalizões hostis. Eu vou repetir porque isso é muito grave. Impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e coalizões hostis. Na América Latina, quem é? Brasil, coalizões hostis, o Mercosul. E no mundo, a China e a Índia na Ásia. Né? Então, um dos instrumentos mais eficazes, como mostraram a Maria Lúcia e o Ladislau, é a taxa de juros. Porque todos os países desenvolvidos baixaram a sua taxa de juros para próximo de zero. E o Brasil sempre conviveu com essa taxa de juros absurda que corrói toda a sua possibilidade de desenvolver. Então, essa estratégia tem como um dos pontos fundamentais a manutenção da taxa de juros absurda, que é a nossa, que é a maior do mundo, e falando em taxa real, então nem se fala. Em 1989, então, ocorreu o Consenso de Washington. O Consenso de Washington, convocado pelo governo Bush pai, foi para pressionar os dirigentes latino-americanos para implantarem aquelas diretrizes que saíram da rodada Uruguai. Entre elas, frear o Brasil, o Mercosul, a China e a Índia. Nessa reunião participaram o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro Americano. E eles apresentaram para os dirigentes latino-americanos, pressionados, várias estratégias de marketing e comunicação para implantar essas diretrizes. Eu e o Ricardo Bueno fizemos um livro chamado Glossário Neoliberal, onde tem mais de 100 expressões defendendo isso. Caiu o muro de Berlim, o Estado é incompetente e coisas desse tipo. Né? Passavam aí na imprensa esses slogans que justificavam privatizações, etc. Tentaram implantar tudo no governo Collor, mas o Collor caiu, o Itamar não topou e só conseguiram no governo Fernando Henrique. Em 1993, o Centrão tentou uma reforma na Constituição que era prevista para corrigir erros de redação, virou uma proposta de mudança total da Constituição. O Itamar mandou empregados das estatais subsidiar os parlamentares, eu fui participante pela Petrobras e, felizmente, nós conseguimos, através de informações profundas e corretas, fazer com que essa reforma não acontecesse. Mas, em 1995, Fernando Henrique, surfando na fama do Plano Real, foi eleito presidente em outubro de 94. Passou um tempo nos Estados Unidos e, ao assumir em janeiro de 95, seu primeiro ato foi enviar ao Congresso projeto de reforma do capítulo 5 da Constituição Federal,
a ordem econômica, que continha 5 itens. Primeiro, igualou empresa estrangeira à empresa nacional. Antes tinha uma diferença, a empresa estrangeira só poderia concorrer, por exemplo, na área de minérios, com 49% das ações. A partir daí, 100% a empresa virou empresa nacional, inclusive com direito a financiamento do BNDES, para comprar nossas empresas, demitir empregados e fazer a privatização danosa para o país. O número 2, quebrou o monopólio da navegação de cabotagem, abrindo os rios brasileiros às embarcações estrangeiras, para escoar essas riquezas que foram abertas. Vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões, e 2 técnicos da CPRM disseram que a Vale tinha direitos minerários de 13 trilhões de dólares. Esses técnicos foram mandados para o exterior para parar de falar bobagem. Então, deram cargos a eles no exterior para impedi-los de continuar falando. Quebrou o monopólio das telecomunicações e vendeu a Telebrás por 13 bilhões, após gastar 20 bilhões para saneá-la. E vendeu em moedas podres. O CPQD, que era o centro de pesquisa da Telebrás, que desenvolvia telecomunicações de alto padrão, TV digital, etc., foi fechado, tinha 25 pesquisadores de nível internacional, 24 pediram demissão e o remanescente se suicidou. Quer dizer, a tecnologia de telecomunicações brasileira foi totalmente desbaratada. Quebrou o monopólio do gás canalizado e a Shell comprou a maior distribuidora de gás, sendo que a Petrobras foi impedida de entrar na concorrência para comprar com gás. A Petrobras distribuidora. Tirou da Petrobras a condição de operadora única do monopólio estatal do petróleo, porque há uma confusão. O monopólio não é da Petrobras. O monopólio estatal do petróleo é da União. E a Petrobras foi criada para ser a sua executora. Então, no parágrafo 1º do artigo 177 da Constituição, nós, da EPET, pusemos uma redação que o Brasil não poderia dar o petróleo como garantia de dívida, porque o México fez isso e as suas reservas caíram de 50 para 5 bilhões de barris. Então, o Fernando Henrique tirou esse parágrafo e colocou um outro dizendo que o monopólio poderia ser exercido por empresas estatais e privadas. Em 1997, Fernando Henrique elaborou e fez aprovar no Congresso Nacional a Lei de Concessão, a 9478, que em seu artigo 26 quebrou definitivamente o monopólio da União, porque dá a propriedade do petróleo para quem o produzir. Em 2000, o Raistu foi lá na Bolsa de Nova York e vendeu 36% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, levou o Pelé, coitado, como inocente e útil, para fazer... Eles estavam totalmente a fim de comprar essas ações, vendeu por 5 bilhões de dólares, que ao câmbio da época representava 8 bilhões de reais. Pouco tempo depois, a Petrobras foi valorizada na Bolsa em 400 bilhões de reais. Então, 36% não está longe de 8 bilhões. Né? Incentivou os estados a venderem suas ações e a propriedade governamental, que era de 84% do capital social, caiu para 38%. No governo Lula, com a cessão onerosa e capitalização da Petrobras, a participação cresceu para 48%. Mas no governo Bolsonaro voltou para 36,75%. Então, na distribuição de dividendos do ano passado, de 215 bilhões de reais, o governo ficou com 79% e as empresas, as acionistas privadas com 136 bilhões, sendo que 95 bilhões são os acionistas da Bolsa de Nova York, né, Jorge Soros e os fundos abutres.
Pois é. O governo, exato, a Maria Luísa está lembrando que essa participação de 79 bilhões foi para pagar a dívida aos bancos, né? Em 2001, o Pedro Parente era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e Rachitu, presidente da companhia. Tentaram privatizá-la, chegando a mudar o nome para Petrobras. Naquele período de 2 anos de Rachitu, a Petrobras teve 65 acidentes graves para uma série histórica de menos de um acidente por ano. Então, a ideia era jogar a Petrobras contra a opinião pública para poder justificar a privatização. Em 2006, descoberto o pré-sal, a maior jazida dos últimos 30 anos que foi descoberta, poderia transformar o Brasil numa grande Noruega. A Noruega, com a descoberta do seu petróleo no Mar do Norte, saiu da condição de segundo país mais pobre da Europa para o país mais desenvolvido do mundo nos últimos 7 anos. Só usando bem o seu petróleo, desenvolveu tecnologia, educação, saúde, investimentos no país, e nos últimos 7 anos, o melhor índice de desenvolvimento, melhor bem-estar social, melhor educação, saúde, etc. Então, o Brasil, com o pré-sal, poderia se tornar uma grande Noruega, mas está sendo impedido. Em 2008, Lula criou um grupo de trabalho para rever o marco regulatório, porque a Lei 9478 do Fernando Henrique, segundo os diretores da Petrobras informaram, esse petróleo será todo transferido para o exterior, se mantiver esse marco regulatório. Então, criou um grupo de trabalho interministerial e, nesse mesmo ano, foram roubados 4 notebooks da Petrobras num container da Halliburton. A Halliburton é a maior coordenadora de petróleo estrangeiro do mundo, inclusive é a autora da invasão do Iraque. A Halliburton tem como competição, compete com ela, né, rival, fazer perfilagem dos poços. Como a Schlumberger ganhou a concorrência e fez a perfilagem do pré-sal, a Halliburton não tinha acesso aos dados. E os notebooks da Petrobras sumiram no container dela. É uma história que, na minha opinião, os laptops foram roubados por ela. Mas teria que detalhar aí essa afirmativa. Então, em 2010, foram aprovadas, depois desse grupo de trabalho criado, apresentar 4 projetos de lei, foram aprovados a Lei de Partilha, 12351, a Lei de Cessão Onerosa, que o governo deu 7 blocos à Petrobras e ela pagou com ações, e a Lei do Pré-sal Petróleo. Vou correr um pouquinho, presidente. A cessão onerosa permitiu que o governo vendesse para a Petrobras 7 blocos, que deveriam conter uma reserva de 5 bilhões de barris, e, ao serem perfurados os primeiros campos, revelaram uma reserva provável de 22 bilhões. A Dilma deu à Petrobras o direito de explorar esse excedente, mas o governo Temer tomou da Petrobras e leiloou, mas a Petrobras comprou 90% dos campos e deu 2 empresas chinesas 10%. Em 2014, Edward Snowden, funcionário da Agência Nacional de Segurança Americana, denuncia que a agência espionava o governo Dilma e os dados do pré-sal da Petrobras. Disse até que essas informações foram passadas à Lava Jato. Em 2016, Dilma, que vinha proporcionando investimentos da ordem de 50 bilhões por ano, em dólar corrigido, no sistema de produção do pré-sal, vinha sendo pressionada pela auditora Pricewaterhouse, que ela ficou fragilizada, como ela não descobriu, não denunciou o Petrolão. Então, a Pricewaterhouse, para sair desse abismo, pressionou a Dilma, recusando-se a assinar o balanço. Isso aí daria um problema econômico, que a Petrobras teria que pagar todas as dívidas à vista, e aí, pressionada, a Dilma nomeou o Aldemir Bendini, e esse iniciou o processo de privatização
anunciando vender 50 bilhões em ativos. Derrubada a Dilma, os investimentos caíram de 50 para 8 bilhões ao ano no governo Bolsonaro, priorizando a distribuição de dividendos. Então, em 2016, Temer assumiu e, segundo o Intercept Brasil, foi aos Estados Unidos receber instruções para entregar o patrimônio nacional, principalmente a Petrobras. Na volta, nomeou Pedro Parente para a sua presidência para retomar a privatização da companhia. Parente lançou o PPI, o preço de paridade de importação, que faz o brasileiro pagar o petróleo como se fosse importado. E a Petrobras hoje produz o petróleo por menos de $6 o barril no custo de extração. O custo de extração é considerando todas as instalações feitas, e o custo total, considerando investimento, pesquisa, etc., é $25 por barril. Então, nós estávamos pagando o preço de $80 por barril, mais as despesas de importação. Então, com dois objetivos. Os dois objetivos de Pedro Parente: jogar a companhia contra a opinião pública para privatizá-la e permitir aos financistas do Copom elevar os juros ao maior patamar do planeta. Então, dois objetivos: privatizar a Petrobras e aumentar a taxa de juros. Retomando o processo de privatização, Parente vendeu ativos estratégicos de alto valor por preços subavaliados. E, com isso, esses ativos vendidos viraram dinheiro para pagar dividendo. Os ativos vendidos a preço de banana viraram para pagar dividendo. Estou terminando, presidente. A gasolina, então, a manipulação dos preços dos combustíveis, desde o governo Temer, né? A gasolina custa, para ser produzida, R$ 1,10 por litro. Na bomba, ela cabia a Petrobras R$ 3,31 por litro. Como a Petrobras fornece 75% e o álcool 25%, na realidade, a Petrobras recebia por esse, pelo álcool pela gasolina que ela fornecia na bomba, R$ 4,41, custando para ela R$ 1,10. Aí vem o diesel. O diesel é um descalabro, né? Porque também custa R$ 1,10 por litro para ser produzido e chegou a ser vendido na bomba por R$ 7,20, cabendo a Petrobras R$ 4,50 por litro. Mas como a Petrobras fornece 90% e o biodiesel 10%, agora é 12%, o valor real que a Petrobras recebia por 100% do litro de diesel era R$ 5,00. Então, um lucro de mais de 400%. Ela tem 63% de participação, né? O imposto é baixíssimo. Então, para finalizar, presidente, eu mostro aqui o gráfico da gasolina, né? Os preços da gasolina chegaram, aliás, a evolução do preço do diesel, gasolina embaixo. O diesel chegou a R$ 4,50, né? Que é por 90% que a Petrobras fornecia. Então, na verdade, o diesel para a Petrobras remunerava R$ 5,00 por litro, custando a sua fabricação R$ 1,10. É um lucro de mais de 400%. Né? Aí, no governo Lula, deram uma derrubada no preço, claro, ainda está alto, né? Mas, com isso, a taxa de juros, a inflação despencou. Por quê? Porque o diesel é o combustível que faz o transporte de alimentos, de pessoas, de materiais, portanto, é o principal responsável pela elevação da inflação. Em 2022, os alimentos tiveram inflação de 31% em média. Isso provocado pela elevação brutal do litro de diesel vendido para os transportadores. E agora, inexplicavelmente, o presidente da Petrobras, a direção da Petrobras, fez um reajuste de 25% do preço,
sem nenhuma justificativa, né? Quer dizer, a Petrobras, com 3,2, recebe mais de 100% de lucro, não precisa mais do que isso. Por que levar para 3,80? A mesma coisa com a gasolina. Então, a queda da inflação nesse período não tem nada a ver com os 13,7% do juro do Banco Central, tem a ver com a queda dos combustíveis. Foi isso que derrubou a inflação, não foi a taxa de juros elevada. Então, é isso aí, presidente, que eu queria apresentar e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Muito obrigado, professor Fernando Siqueira. Passo a palavra ao Lindenberg e logo em seguida ao nosso último palestrante. Não, presidente, eu posso esperar. Pode esperar? Posso. Ótimo. Pensei que era. Eu vou pedir o próximo palestrante, se ele puder reduzir ao tempo de 10 minutos, porque nós temos que entregar o plenário às 13 horas. Eu não sei que tempo que a gente pode ultrapassar essa norma da casa. Então, com a palavra, eu passo a palavra ao senhor Marco Antônio Mitideiro Júnior, professor da Universidade Federal da Paraíba, com o tempo de 10 minutos. Obrigado. Vocês me escutam? Sim. Ok, obrigado. Quero cumprimentar os senhores e senhoras presentes a essa audiência. Quero cumprimentar e agradecer o deputado Paulo Guedes. Eu não o conhecia, então, quando li hoje de manhã e escutei o nome Paulo Guedes, eu assustei, até pensei, será que ele voltou? Quando o senhor apareceu no vídeo, eu fiquei mais tranquilo. Quero agradecer aos deputados Marco Tavares e Lindenberg por propor essa audiência. Eu vou correr aqui nos 10 minutos, me avisa nos 10 minutos, por favor. Eu vou focar a minha fala na inflação de alimentos, que, em geral, aparece como vilão da inflação brasileira. Quando não é o principal, está em segundo lugar, mas, em geral, é o vilão, né, da inflação. Como o tempo é curto, eu vou apresentar resultados de pesquisa. Então, é muito ruim apresentar resultados sem mostrar como o resultado foi construído. Por isso, fico à disposição para um debate mais amplo sobre o tema que nós estamos tratando hoje. E são resultados de pesquisa, das minhas pesquisas, mas principalmente da pesquisa de muitos professores e professoras da Universidade Pública e Gratuita Brasileira, dos programas de pós-graduação que realizam pesquisas muito importantes para pensar esse Brasil com tantos problemas. O argumento que eu vou desenvolver aqui, as conclusões levam à afirmação de que a política de juros do Banco Central não é o remédio, está longe de ser o remédio da inflação de alimentos. Nós sabemos que essa política de juros do Banco Central não é talvez o maior esquema da história de extração e de pilhagem dos fundos públicos. Essa é a verdade e certamente é por isso que eles não estão presentes nessa audiência de hoje. A pilhagem dos fundos públicos, entenda-se, do suor do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Duas notas antes de eu abordar aqui os temas principais que eu vou elencar como vilão da inflação de alimentos. Primeiro, nós temos que abordar a inflação de alimentos a longo prazo, nós temos que pegar um longo prazo. Então, eu estou vendo aí muita gente comemorando a redução da cesta básica, né? Bom, a oscilação conjuntural do preço dos alimentos é da natureza da atividade econômica, ela oscila mesmo, por isso a gente precisa de um tempo longo. E aí, se a gente for pegar os últimos 16 anos, não é? A inflação de alimentos chegou na casa de 230%, enquanto o IPCA chegou a 141%. Então, a alimentação é tido como o vilão da inflação no país que se coloca como grande produtor de alimentos no mundo. Então, essa contradição não engana mais ninguém, ela está na nossa cara, eu pretendo desenvolver logo na frente. No caso da carne, de 2007 a 2019, subiu 281%. 281%. E aí, como o trabalhador e a trabalhadora brasileira não consegue comprar mais carne, vai comprar ovo e salsicha, e sobe o preço do ovo e salsicha, e aí pelos mecanismos de mercado, pelo aumento da demanda. Então, nós estamos vendo o aumento do preço da comida
para o trabalhador e trabalhadora brasileira ao longo de muitos anos. Não dá para buscar a resposta à inflação de alimentos pela demanda, né, pelo aumento da demanda. Aumento da demanda num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões com algum nível de insegurança alimentar. Né? Eu justificar que é o aumento da demanda, 80%, quase 80% das famílias brasileiras endividadas, e eu vou justificar no aumento da demanda, que é uma das justificativas do Banco Central, né? Direitos trabalhistas esgarçados, é, no mínimo, perversidade, não é aumento da demanda, evidentemente. Muito menos é o clima, né? Muito menos é o clima nesses 16 anos. Reiteradas vezes, os meios de comunicação convidam gente para explicar aumento de comida, e sempre o clima é o vilão. É claro que o clima influencia, mas não é só ele, é isso que eu quero abordar nos poucos minutos que eu tenho. Outra nota, não é a guerra da Ucrânia que justifica. A guerra da Ucrânia só empurrou um movimento já de subida, ok? Já vinha subindo antes da guerra da Ucrânia, e muito menos a pandemia. São 16 anos de alta da inflação de alimentos. Então, quero abordar 4 temas, deputado Paulo Guedes, bem rapidinho, né? O primeiro é o tema esquecido quando a gente vai falar de inflação de alimentos. Qual é o tema seletivamente esquecido? Tanto pela academia, como pelo corpo político e pela sociedade em geral, que é o dado fator histórico estrutural brasileiro. A velha e reiterada questão agrária brasileira. A questão agrária brasileira está posta. Né? E o que você chama de questão agrária brasileira? Problemas, né, da estrutura agrária e fundiária e problemas na estrutura agrícola. São problemas de base, são históricos e são esquecidos. Então, o primeiro tema, concentração fundiária. Né? Concentração fundiária. O Brasil, com essa característica territorial brasileira, o Brasil tem 2 particularidades no capitalismo contemporâneo. Uma, ele associa o seu desenvolvimento à ocupação territorial. Esse é um dado importante. E segundo, ele sustentou e teve a manutenção do seu sistema, assegurando a concentração fundiária, o que não aconteceu em outros países do chamado mundo desenvolvido, dos países do capitalismo avançado. Portanto, nós temos uma concentração fundiária absurda. Dos 351 milhões de hectares que o IBGE levantou, 1% dos estabelecimentos abocanham metade, quase metade, 47,7% para ser exato, quase a metade da terra agrícola. Isso é uma absurda concentração fundiária. Mas alguém poderia falar, eles concentram, mas estão produzindo, estão exportando. Não é isso que acontece. O último dado que o INCRA trouxe a público, nem foi o INCRA, foram os pesquisadores que participaram do 2º Plano Nacional de Reforma Agrária, que conseguiram dentro do INCRA. Eu passei essa semana tentando conseguir esse dado, e esse dado é escondido, que é o dado de terras improdutivas. E o INCRA tem esse dado. O último dado que nós temos é de 2003, de 20 anos atrás. 216 milhões de hectares foram declarados pelos próprios proprietários como improdutivos. 216 milhões, é mais do que o professor Ladislau disse aí na fonte do dado que ele teve. É uma absurda concentração fundiária e há uma grande quantidade de latifúndios improdutivos. Esse é um dado de base, é um dado estrutural que ninguém comenta hoje, e isso é muito importante. Eu escrevi um livro sobre o censo agropecuário do IBGE, e o censo agropecuário ele não busca saber se tem terra improdutiva, mas dá para aproximar. E, professor Ladislau, eu fiz a aproximação, que não é exata, mas de 250 a 300 milhões de hectares improdutivos. Portanto, o dado estrutural é esse. Reforma agrária eu ia falar da reforma agrária, mas já vou pular para chegar na ordem tributária, né? Na política tributária, que também é outro dado. Mas, por exemplo, falta incentivo à produção de alimentos, e falta incentivo à reforma agrária, falta realizar uma reforma agrária massiva que produza alimentos para a população brasileira.
Veja bem, no livro que eu escrevi, eu escolhi 60 alimentos, os alimentos mais cotidianos na mesa dos brasileiros, 60 alimentos. Dos 60 alimentos, 51 desses alimentos que chegam na nossa mesa todo dia são produzidos pelos pequenos estabelecimentos. 51. 3 são produzidos pelos médios estabelecimentos, até 1.000 hectares, e 6 são produzidos pelos grandes estabelecimentos, que são as 6 grandes commodities. Ou seja, que não é para nós, é para exportar, não é para comida direta do brasileiro. Portanto, reforma agrária já é um dado estrutural. O segundo que eu queria abordar é a política tributária. Eu não vou discutir aqui se precisa ou não de subsídio e de abatimento de impostos. É óbvio que precisa. O setor da economia nacional que mais precisa de ajuda do Estado é, evidentemente, a agricultura, mas eu quero falar da política brasileira tributária, que é uma espécie de Robin Hood, ao contrário, e é uma das principais causadoras da inflação de alimentos, sobretudo a Lei Candir, que já foi dito aqui. O setor do agronegócio, o grande agronegócio, não, para resumir, não paga o imposto. 1,5% no total dos impostos. Eles participam com 1,5%. E o economista André Roncaglia publicou sexta-feira passada um artigo na Folha de São Paulo que o subtítulo é: o agronegócio é o único setor em que os benefícios tributários superam a sua participação no PIB. Olha a dimensão que nós estamos chegando. Bom, o que acontece com a Lei Candir, para resumir? Não vai dar tempo de falar. Ela faz com que grande parte dos produtos são exportados, né? É mais fácil exportar, você não paga imposto para exportar, você não paga ICMS para exportar, e, portanto, o filão do mercado do produtor agrícola é exportar para a China e para outros países. O que acontece aqui internamente? Né? O que vem acontecendo? Produtores deixam de produzir arroz, é isso que a Lei Candir incide diretamente. Deixa de produzir arroz e feijão para produzir soja para o mercado internacional. E é óbvio que o preço sobe. Reduziu, não vou dar tempo de falar, reduziu a área de arroz, reduziu a área de feijão, reduziu a área de mandioca, de abóbora, e assim vai, a nossa comida. Né? Baseado nesta grande estrutura, nessa estrutura histórica. Terceiro ponto, né? Vou saltar aqui. Terceiro ponto, o setor de distribuição e comercialização de alimentos. Ele também é concentrado, há uma concentração absoluta, né, muito forte do setor, tanto da distribuição como concentração, comercialização de alimentos, e nós vivemos, sobretudo no governo anterior, a implosão, não é, da Conab e da política de abastecimento. Ela diretamente está envolvida na inflação de alimentos. Fecharam os armazéns. Não é? Estoque regulador, hoje no Brasil, tem que ser chamado de estoque humanitário. Não é? Os tais dos estoques reguladores tem que ser estoque humanitário. Não temos estoque. Nós vivemos durante a pandemia o medo de não ter arroz, porque não tinha estoque. Pelo outro lado, as trades têm estocado e não nos informam. E especulam no mercado. Não é? E especulam no mercado com esses estoques de grãos e de outros alimentos. Portanto, o setor de distribuição e comercialização. Último ponto que eu quero abordar, não sei se eu estou no tempo ainda, né? Já passou, mas você tem mais 30 segundos. 30 segundos. Em resumo, o problema é interno, ok? É claro que a economia mundializada, os fatores externos influenciam. Então, só vou terminar com uma afirmação que é o que nós estamos começando a estudar nos últimos 10 anos, é o tema da financiarização da agricultura ou da comoditização da alimentação. Em resumo, o capital financeiro se expandiu para todas as esferas da vida. Né? Antes ele não determinava, por exemplo, a educação, hoje ele está dentro da educação. Ele não determinava o setor da alimentação, e hoje o capital financeiro determina. E o que significou esse capital financeiro, essa jogatina nas bolsas, que o professor Ladislau é uma referência para nós entendermos esse moinho satânico, não é, que é a financiarização da agricultura. O capital financeiro significou mais uma forma de pressão pela rentabilidade
no setor da alimentação. Então, nós temos capital produtivo, capital comercial para remunerar e agora nós temos capital financeiro para remunerar também. Isso pressiona os preços. E aí o camarada que está lá na Alemanha, né, ele pode ficar investindo em commodities e querendo lucro da commodity produzida no Brasil. A tal da commodity brasileira, a tal da soja brasileira é um mito que se criou, também encerro com isso, porque é soja brasileira porteira adentro, deputado Paulo Guedes. Porque quem compra são as trades internacionais. Porteira adentro, às vezes nem porteira adentro, a soja é brasileira, mas saiu da porteira, ela já é do capital internacional. Agradeço o convite e fico por aqui. Muito obrigado, professor Marco Antônio. Pela brilhante palestra, e passo a palavra ao deputado Lindbergh Farias. Itidieri está na minha Paraíba. Eu sou deputado pelo Rio de Janeiro, mas sou paraibano. E você, quando fala da financiarização, você sabe que o livro do Ladislau Dabô, e pior que é, doutor Gilberto, deputado doutor Gilberto, é a terra do meu avô, Cabaceiras, do meu pai, Serra Branca. Né? Doutor Gilberto, e tem um livro, eu sinceramente faço isso sempre, Maria Lúcia, Fernando, quando tem algum aniversário, eu dou sempre A Era do Capital Improdutivo do professor Ladislau Dabô. É um livro fantástico, espetacular. Eu queria começar, antes de aprofundar no tema... Está de graça online no Dobor.org, no meu site. Está de graça? E eu tenho comprado. Eu tenho comprado. Olha, isso aqui ajuda, tá? É um resumo, chama resgatar a função social da economia. Eu acho que é isso que a gente está discutindo, né? Vale a pena. Para variar, está de graça online. Eu faço publicidade de uma coisa de graça. Olha, eu queria antes de entrar, também não quero tomar muito tempo, porque acho que as abordagens foram muito aprofundadas. Viu, Maria Lúcia, aqui é o seguinte, eu estava até conversando com a Fernanda Melchiona, porque a gente montou uma frente parlamentar contra juros abusivos. E tem uma coordenação, estou eu, Boulos, está Gleisi, eu sou o coordenador. Eu estava falando para a Fernanda que a gente tem que juntar essa frente que ela está fazendo. Nós somos totalmente favoráveis à taxação de colocar um limite, um teto nos juros aqui. A gente juntar esforços para montar uma coordenação com o apoio de vocês da sociedade civil. Porque é uma batalha permanente que a gente tem que fazer. Eu queria conversar com os senhores aqui, porque eu acho que é muito importante, porque aqui, às vezes, é cheio de frente parlamentar que a gente fica com dificuldade de tocar. É tanta coisa ali, essa pauta em cima do Banco Central, da taxa de juros. A gente está tentando toda semana criar um fato novo, uma movimentação nova. Mas se a gente conseguir juntar esses esforços, eu acho que isso é muito importante. Você falou muito bem, Maria Lúcia, nós estamos pagando aí nos últimos 12 meses 720 bi de juros da dívida. Olha a comparação com tudo, com o orçamento da educação e da saúde. O professor Ladislau foi muito feliz. Nós temos 3 problemas estruturais aqui, que estão juntos, que é a questão dos juros e a questão da sonegação. Nós tivemos agora a discussão sobre o CARF. Nós temos um CARF privatizado aqui no Brasil. É uma coisa impressionante. Para se pagar dívida, são 9 anos de tramitação no CARF, depois mais 9 anos na Justiça. E temos um sistema tributário que é uma loucura. Que é uma loucura. É outro ponto que a gente tem que tocar aqui, de forma, doutor Gilberto. A gente tem que entrar na discussão da tributação dos super ricos, dos multimilionários. Porque a desigualdade é gigantesca. Todo mundo, o professor Ladislau Dabô é professor, paga imposto de renda 27,5%. Até quem investe no mercado financeiro aqui no Brasil paga. Agora, quem tem uma empresa no paraíso fiscal, no offshore, só paga quando retira de lá. E, na verdade, as pessoas às vezes ficam com dinheiro a vida inteira lá. Né? Não é só offshore, fundos exclusivos, que são de mais de 10 milhões de reais, fundos pessoais, familiares, também não paga. Né? Aí você fala uma outra coisa que é até difícil explicar isso. Eu tento explicar juros sobre capital próprio, ninguém acredita que isso existe. Que é uma maluquice tão grande. Lucros e dividendos. Então, veja, a gente conseguiu aqui nos governos do Lula... Pode ir.
diminuir a desigualdade aqui no Brasil no gasto público. Isso é importante, é importante. Nós temos que ter investimento público, investimento social, é outro lado que eu quero falar aqui. Mas nós temos que mexer nessa estrutura, nessa questão estrutural, na questão dos juros, da desigualdade do sistema tributário, na sonegação, porque a gente coloca pelo gasto público e tira pelo outro lado, pelo lado da arrecadação. Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem que enfrentar. Eu falo isso aqui porque há muita resistência nesse Congresso Nacional. Hoje a gente vai estar lançando uma campanha de abaixo-assinado pela taxação, para que a sociedade se envolva, porque ia ser votada a tributação offshore na semana passada, tirado da medida provisória. Agora é um PL de urgência. Mas vai ser uma luta, não vai ser fácil aprovar isso aqui. Então eu acho importante que a gente faça uma mobilização sobre isso. Por fim, eu não quero me alongar, Paulo Guedes, mas eu fico muito angustiado quando a gente entra nesse debate de austeridade fiscal por austeridade fiscal. Numa situação como essa, quando a gente vê tudo isso. Você sabe que ontem foi votada urgência, doutor Gilberto, eu fui contrário, hoje eu vou votar contrário, porque no meio de tudo isso, aí disse, olha, déficit primário zero, eu sou um opositor disso, porque, veja bem, nós temos que colocar essa economia para crescer. O próprio sucesso do governo do presidente Lula, você sabe o quê? Economia crescendo, gerando emprego, distribuição de rendas. Nós vamos ter no próximo ano um ano difícil, porque nós temos uma política monetária. Essa taxa de juros do Roberto Campos Neto, o comprometimento do próximo ano já é um fato, Paulinho, minha presidente. Já é um fato o comprometimento econômico no próximo ano. Porque aquilo que eu falei, a taxa de juros reais subiu. Subiu até agora há pouco. Então, baixar 0,5 é muito pouco. Nós vamos continuar com a maior taxa de juros do mundo. E aí, o que é que a gente tem que fazer no próximo ano? Nós temos que fazer, sinceramente, no lado fiscal, ter PAC, investimento, entrar no discurso do mercado de fazer ajuste fiscal, déficit primário zero, é suicídio. A gente coloca a economia num cenário de semi-estagnação. E se colocar, não tenha dúvida. Essa extrema-direita que está aí com problemas, mas eles podem tentar. É fundamental para o resgate da democracia que tenha crescimento econômico. Então, esse discurso de austeridade fiscal aqui não se sustenta, não pode se sustentar num momento como esse. Eu tenho batido muito nisso. E aí, ontem, veio a discussão, eles dizem, resultado primário zero, déficit primário zero. Ontem, votaram a urgência e a votação hoje para ampliar a extensão de desonerações a 17 setores da economia. O impacto disso pode chegar até 20 bi. Eu disse, vocês estão falando aqui, meu presidente... 40 bi. 20 do próximo ano, pelas contas do próximo ano. Você está falando... Porque são 10 e 10 da prefeitura, entendeu, Paulo? Mas pode ser. É 40 deles e 20 das prefeituras, é 60 bi. Então, pior ainda, os números que eu tinha, deputado Paulo Guedes, eram esses. Então, você veja, na hora de discutir, Ladislau Dabô, ajuste, é ajuste para quem? Quando falo, tem que ser ajuste em cima dos pobres. Eu fico vendo, com todo respeito, até a Rede Globo faz um debate sobre ajuste fiscal o tempo todo, né? Eles se calaram porque vão ter desoneração, o setor de comunicação, nesse projeto. Então, eu estou falando tudo isso porque, na verdade, eu encerro dizendo, é uma disputa de dinheiro do orçamento entre os pobres e os muito ricos. É tudo isso que está por trás. Cada centavo... Mas eu não consigo... Cada centavo eles estão disputando. É uma coisa impressionante a característica, em especial, dessa elite brasileira, que não gosta de pagar imposto, mas que gosta quando cortam recursos dos mais pobres. Eu já estou falando muito, mas esse é um tema que, na verdade, Ladislau, que eu acho que é central para que a gente mude estruturalmente o país. E, Maria Lúcia, eu queria que a gente fizesse com vocês aqui, organizasse essa frente. A gente precisa de mais parlamentares, precisa do envolvimento da sociedade civil, para que a gente tenha uma pauta semanal. Cada semana a gente faça uma iniciativa, paute alguma coisa. Por exemplo, Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, você lembra no escândalo, só para encerrar, presidente, do Panama Papers? Ele tem um offshore lá, né?
O importante tributar offshore também, sabe o que é? Identificar quem tem e quem não tem. Porque hoje o cara fica quietinho. Ele não tem que pagar imposto. Aí ninguém sabe. Tem muita gente que não está querendo tributação porque eles vão aparecer. Quem tem empresa fora do país, em paraíso fiscal, sem pagar a tributação. Presidente, perdão pelo tempo. Obrigado, deputado Lindbergh. Muito boa a sua intervenção. Ô, gente, o debate está muito bom. A gente queria poder prolongar, mas o presidente da próxima audiência pública, o deputado já está ali, o pessoal também está aguardando. Então eu vou conceder aqui 1 minuto para os nossos palestrantes, para suas considerações finais. Começo com a Maria Lúcia. Sim, eu queria, mais uma vez, parabenizar pela realização da audiência pública. Pedir também, reforçar as falas do deputado Paulo Guedes, no sentido de ficar registrado a ausência das entidades oficiais responsáveis pelo juro no Brasil, Banco Central e Ministério da Fazenda, ausentes, não compareceram ao debate. Queria deixar claro aqui que ficou patente o fato de que não existe base científica ou técnica para essas taxas de juros abusivas praticadas no Brasil. Nas falas do Fernando Siqueira e do professor Mitidiero, ficou completamente comprovado o que produz inflação no Brasil. É preço administrado, é a má condução da Petrobras ao adotar o PPI fictício, que provoca aumento irreal dos combustíveis e produz inflação. São os erros de política agrícola e agrária que o professor Mitidiero trouxe, que produzem inflação de alimentos. E a sociedade brasileira é cumulativamente penalizada. É penalizada com aumento de combustível, é penalizada com aumento de preço de alimentos e é penalizada com aumento do juro pelo Banco Central. Então, é fundamental que a Comissão de Finanças e Tributação aprove o projeto de lei complementar 104/2022, coloque limite dos juros em lei. E fundamental que os parlamentares apoiem essa frente parlamentar pelo limite do juro, pela auditoria da dívida. Deputado Lindbergh, nós estamos abertos, claro, a essa junção, mas então a comissão teria que falar também da auditoria da dívida, porque não conseguiremos baixar o juro se não enfrentar os mecanismos que geram dívida sem contrapartida. O estoque da dívida simplesmente aparece lá, mas o dinheiro não chega no orçamento para ser investido, por conta dos mecanismos que geram dívidas sem contrapartida. Eu sei que o tempo é curto, mas eu não posso deixar de citar, peço aqui a paciência do deputado Paulo Guedes, peço a paciência do deputado... Como é o nome dele? Luiz Lima. Deputado Luiz Lima, porque a nossa audiência demorou 1h30 para começar. Então, não, demorou 1h30 para começar. O esquerdista Luiz Lima, né? Então, ó, eu peço aqui vênia, sabe por quê, gente? Porque a classe trabalhadora nesse país... Estou sem som. A classe trabalhadora nesse país está sofrendo demais. E os servidores públicos, não falta gente para denegrir, para xingar, desculpa a palavra, para xingar servidor público, para deixar de reconhecer a sua importância. Principalmente na pandemia isso ficou escancarado. A coragem dos servidores públicos para salvar vidas, para garantir pagamento de benefícios, para garantir assistência e serviço jurídico e tudo mais, para sustentar esse Estado brasileiro. E servidor público está sem qualquer reajuste há anos, sequer sem reposição inflacionária. E hoje está tendo um ato público nas ruas para denunciar isso. Então, enquanto nesse país se paga a maior taxa de juros do mundo sem base técnica ou científica, falam que não tem dinheiro para dar reajuste para servidores. Isso é uma mentira. Tem dinheiro, sim. Então, eu queria... Não vai dar tempo, me pediram para ler a nota à imprensa,
não vai dar tempo de ler, mas a gente vai colocar na página da Auditoria Cidadã. Eu peço aqui ao presidente Paulo Guedes que coloque também nos anais dessa audiência pública a nota da imprensa, para que todo mundo tenha acesso. Muito obrigado, professora Maria Lúcia, mais uma vez, por essa belíssima intervenção. E passo a palavra para as considerações finais ao professor Ladislau Dobor. 1 minuto para suas considerações finais, professor. Deixa eu dizer primeiro que há apenas 2 setores que são dinâmicas no Brasil hoje. A exportação de bens primários, que basicamente é um dreno. Minérios, petróleo, alimentos, né? Não geram retorno. Os países árabes exportam o petróleo, mas usam a exportação primária para financiar o pós-primário, para financiar tecnologias mais avançadas. Esse é o eixo, essa é a visão. Nós podemos aproveitar a exportação de bens primários, mas que paguem impostos e que seja usado para suporte aos setores mais avançados. Ou seja, utilizar o primário para gerar as dinâmicas da alta tecnologia, que é o novo eixo econômico no mundo, né? Um setor que funciona é exportação de bens primários e outra são os lucros financeiros, né? Nenhum deles gera proveito para o país. O senhor desligou. Ele fica desaparecendo aqui. Nenhum deles gera efetivamente lucro. Se a gente tirasse esses 2 setores e buscasse a base produtiva, na realidade a situação está muito mais séria, né? Deixa eu dar um segundo ponto que é muito importante, é que a gente tem que gerar muito mais informação para a população, porque com essas narrativas a população fica simplesmente desorientada. Quem é que entende, quem é que sabe calcular uma taxa de juros ao mês, quanto é efetivamente ao ano? Certo? As pessoas não conseguem comparar. Então, temos que criar uma dinâmica, a gente chamou com o Instituto Paulo Freire, de pedagogia da economia, né? E gerar essa compreensão, generalizar essa compreensão. Deixa eu sugerir, essa nota técnica que eu fiz tem 8 páginas, tá? Que resume a minha fala. Vocês podem pegar no meu site, vocês colocam Ladislau na internet, vocês estão lá, mas é dobor.org. E esse livro que eu mencionei, ele ajuda a entender, é um resumo, como diz o título, resgatar a função social da economia. Ou seja, a economia tem que servir para a gente, para a população, e não a gente tentar se adaptar aos interesses do sistema financeiro, né? Eu agradeço a iniciativa da Maria Lúcia aqui, do Paulo Guedes. Gente, eu acho que essa é uma grande briga, porque o setor financeiro não é um setor, é uma dimensão que permite financiar a saúde, a educação, coisas do gênero, né? No Brasil se chama de gasto quando você investe em educação, certo? E se chama de superávit primário quando você drena para juros, francamente, né? Obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Eu quero aqui dizer a vocês que essa audiência nos enche de coragem e nós vamos tomar algumas medidas a partir desta audiência pública. Como presidente dessa comissão, nós vamos aprovar aqui requerimentos, né, para que a gente possa levar esta audiência aos estados. Nós vamos percorrer os principais estados do país, discutindo em parceria com as comissões de tributação e finanças das assembleias, para que a gente possa esclarecer, né, toda a classe política, para que esse engajamento, né, da sociedade possa estar mais próximo para fortalecer e encorajar cada vez mais esse Congresso a tomar as medidas necessárias. Não podemos admitir que todo ano, como este ano, 700 bilhões de reais vá para os bolsos de poucos banqueiros, enquanto a gente vê aqui, inclusive nessa sessão de hoje, prefeitos pedindo ajuda para pagar a folha de pagamento, redução do fundo de participação dos municípios. A gente vê aqui as pessoas, né, no Brasil temos ainda pessoas que estão sem água, sem luz, sem salário, sem esperança.
a gente torrando mais de metade do orçamento desse país, né, todos os anos, com pagamento de juros das dívidas, né, sem que seja feita essa auditoria. Portanto, professora Maria Lúcia, conte com a participação efetiva desse presidente. Tenho certeza, como o deputado Lindbergh falou, que é um dos batalhadores pela redução dos juros no Brasil, nós vamos estar juntos nessa fronteira de fazer todos os enfrentamentos necessários para que a gente possa devolver o orçamento do Brasil ao povo brasileiro. Então, essa missão que vocês trouxeram aqui hoje, nós vamos pegá-la com muita determinação. E eu vou ter que sair agora, mas o Lindbergh vai ficar aqui para encerrar essa sessão e ouvir ainda o nosso último palestrante, Fernando Cirqueira. Muito obrigado a todos. E o Mitidier. Obrigada, deputado. Muito grata. Paulo. Luiz, rapidinho aqui agora. É 1 minuto cada um. Hein? Fernando, pode comer. A gente, de fato, está com o tempo apertado, com a palavra esse grande brasileiro, Fernando Cirqueira. Alô. Como a gente está com um tempo muito curto, eu vou aproveitar para dar um exemplo pessoal da perniciosidade dos juros, viu, presidente? Eu vou dar um exemplo pessoal da perniciosidade dos juros. Em janeiro de 2022, eu remeti um dinheiro para minha filha, que fazia um curso no exterior, gastei R$15 mil e deixei um saldo na conta do Itaú de R$1.700. Quando foi em dezembro, subitamente eu recebi uma cobrança do Itaú de R$7 mil. Aí eu perguntei ao gerente de onde vinha essa dívida. Não souberam me explicar. Em março, eu voltei lá no banco, ainda não sabia me explicar. Em julho, um gerente finalmente descobriu que cobraram imposto de renda da minha remessa de R$2.800. Então, eu fiquei com um débito de R$1.080, que em dezembro virou R$7 mil. Os R$1.080 que nunca fui cobrado, nunca fui avisado, viraram R$7 mil. Aí eu fui no banco agora, sabe, peraí, eu quero pagar, mas não vou pagar esse absurdo. Então o senhor faz a proposta. Eu falei, eu pago taxa Selic mais correção monetária. Estão há 3 meses sem me dar uma solução. Quer dizer, esse é o desrespeito ao povo brasileiro. É um exemplo que eu estou dando dessa absurda perniciosidade que os bancos usam contra a população. Fernando, muito obrigado. Fernando, muito obrigado, eu te agradeço. E esse exemplo teu, você pode estar certo. Tem uns 70 milhões de brasileiros falando a mesma coisa que você. Mitidiero, 1 minuto para encerrarmos. Oi, me escutam? Sim. Me escuta, Linda? Sim. Ok. Bom, aproveitando que nós estamos no Parlamento Brasileiro, eu quero terminar dizendo que a tarefa para romper todo esse esquema é muito árdua. Nós temos que lembrar que a bancada ruralista tem mais do que 300 deputados, Lindenberg. Como é que eu explico para os meus alunos, eu sou geógrafo, como é que eu explico para os meus alunos que o Brasil ele é mais urbano, a população é 85% da população urbana, apenas 15% é rural, mas a maior bancada no parlamento é rural. Né? Então nós temos esse desafio que é enorme de romper com essa estrutura que produz fome. Eu estou afastado para a realização de um pós-doutorado na Europa, eu ando aqui com as fotos dos Yanomamis no meu celular para mostrar onde eu vou. Né? Nós temos 33 milhões, nós tivemos essa situação histórica dos índios Yanomamis cercados pelo setor minerário e agropecuário, e nós vimos essas imagens que chocam, né? E eu ando com elas na mão, porque eu só tinha visto isso no cinema, com um filme sobre o Holocausto, e na década de 80, no que aconteceu com a África, sobretudo na Etiópia. Nós vivemos isso no Brasil agora, fome e pessoas, seres humanos morrendo de fome. Termino com esse chamado. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Mitidiero. Olha, eu agradeço a todos, professor Ladislau Dalbor,
Maria Lúcia Fatorelli, Fernando Siqueira, Mitidiero. Só falar aqui um minuto para vocês. Eu sei que hoje é um dia de mobilização dos servidores públicos do Brasil. O presidente Lula assumiu, depois de um tempo sem reajuste salarial algum, houve uma recomposição de 9% e o aumento do auxílio alimentação. Nós vamos ter um debate com a Simone Tebet sobre LDO hoje. Está se começando um processo de negociação. Eu posso garantir aqui, como deputado do PT, que conheço o presidente Lula, que propostas que falem em aumentos insignificantes não vão prosperar, porque nós vamos lutar. Eu quero me colocar como mediador nesse processo todo, porque se tem uma coisa que a gente sempre disse é o seguinte, nos governos do nosso presidente Lula, é que o reajuste sempre foi acima da inflação. Então a gente pode ter a mesa de negociação, agora alguém falar em reajuste de menos de 1%, isso não passa. Eu posso dizer isso aqui a vocês e nós vamos entrar nessa luta, porque nenhuma política fiscalista desse jeito pode prejudicar os servidores públicos, os trabalhadores brasileiros, os mais pobres que foram prejudicados nesse último período. É uma jornada que está começando. Pode ter certeza, vocês são servidores. Nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigado, agradeço a todos. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!